Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael e hoje vamos falar sobre a região Sudeste, que tem a maior densificação do meio técnico, científico e informacional do país. Mas nem sempre foi assim. A atual região não foi a primeira parte do Brasil a despertar o interesse dos portugueses. Apesar do relativo sucesso da capitania de São Vicente no início do período colonial, o que viria a ser a região Sudeste ganhou importância estratégica para o empreendimento colonial a partir do movimento das bandeiras. Esse movimento ampliou as fronteiras dos domínios portugueses na América e foi responsável pela descoberta de ouro, onde hoje é o estado de Minas Gerais, no final do século XVII. A vinda da família real portuguesa para o Brasil e a transferência da sede do Império Português para o Rio de Janeiro, a independência do Brasil e o ciclo do café, além da industrialização do século XX, conduziram o Sudeste à condição de concentração de capital observada na atualidade. Vamos estudar a seguir como se deu esse longo processo de desenvolvimento da região iniciada ainda durante o período da colonização. Afastados do centro econômico colonial da época, o Nordeste do Brasil, e isolados pelo Planalto, os paulistas buscaram embrenhar-se cada vez mais no interior, em busca de ouro e de nativos para escravizar. No fim do século XVII, os bandeirantes finalmente encontraram ouro e pedras preciosas na região onde hoje se localiza Minas Gerais. Foi o início de grandes mudanças na vida econômica da colônia. Essa região transformou-se no principal centro econômico do Brasil, levando à organização de vilas e cidades e à abertura de caminhos para transportar o ouro até o litoral, de onde seguia para a Europa. Com o passar do tempo, esses caminhos transformaram-se em estradas. Durante esse período, surgiram as primeiras cidades de Minas Gerais, entre elas Mariana, Ouro Preto, Congonhas, São João del Rei, Sabará, Caeté e Diamantina. Ao mesmo tempo que o sudeste da colônia vivia a pujança econômica da mineração, no Nordeste a indústria canavieira perdia forças graças à concorrência dos holandeses. Os dois fatores levaram o governo português a transferir a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro, mais próxima dos atuais estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, onde se localizavam áreas de mineração. No final do século XVIII e início do século XIX, a quantidade de ouro extraída na região das minas se reduzia consideravelmente. Isso levou a população da zona mineradora a migrar para locais com melhores condições para o cultivo agrícola, como solo fértil e clima adequado. Essa massa populacional se dirigiu principalmente para as áreas de cultivo do café nos atuais estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A demanda pelo produto vinha aumentando principalmente para exportação. A produção do café gerou um grande desenvolvimento no Sudeste, trazendo muitas mudanças. Uma das mais marcantes foi a construção de uma rede ferroviária ligando as áreas produtoras do interior aos portos do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, e de Santos, no litoral paulista. Desses portos, o café seguia principalmente para a Europa e os Estados Unidos. Com as ferrovias, o custo e o tempo de transporte do produto foram reduzidos drasticamente em comparação ao transporte feito por mulas e outros animais. Além disso, foi favorecida a diversificação das atividades econômicas e ocorreu o surgimento de várias cidades. Em virtude da queda do preço do café devido à crise econômica de 29 nos Estados Unidos, principal comprador do café brasileiro, os cafeicultores sofreram grandes perdas. Entretanto, com o apoio do governo e o capital já acumulado pela venda do café, os ricos fazendeiros, sobretudo de São Paulo, passaram a investir em indústrias. Em vários países,
as indústrias já eram bastante desenvolvidas, mas no Brasil ainda eram incipientes. A industrialização brasileira só foi ganhar impulso nos anos 40, no governo de Getúlio Vargas, e nos anos 50, com Juscelino Kubitschek. Com os investimentos de cafeicultores, as indústrias concentraram-se no Sudeste, principalmente nas capitais dos estados, com destaque para São Paulo. Grande contingente de pessoas foi atraído para a oferta de emprego. Imigrantes que já tinham trabalhado em fábricas em seus países de origem, sendo uma mão de obra experiente e qualificada. Pessoas do espaço rural, do próprio município, pessoas de lugares distantes, como o Nordeste, em busca de melhores condições socioeconômicas. Além da mão de obra, foi necessário a implementação de vários outros recursos para as indústrias funcionarem. Energia elétrica para mover as máquinas, matéria-prima para a produção de artigos industrializados, vias de circulação para transportar matérias-primas e escoar a produção. E assim foram construídas indústrias de base, ferrovias, rodovias, hidrelétricas, portos e aeroportos que proporcionaram as condições para consolidar a industrialização do Sudeste. Houve também o desenvolvimento da agropecuária, visando abastecer tanto as indústrias quanto a crescente população. Hoje, o Sudeste abriga elevado número de habitantes com densidade demográfica de 87 habitantes por quilômetro quadrado, muito acima da do Brasil, que é de 22 habitantes por quilômetro quadrado. De toda a população do Sudeste, 92% vive no espaço urbano. Atualmente, a região detém a maior parte da população industrial do país, sendo responsável por mais da metade de tudo o que as indústrias brasileiras fabricam. Embora, a partir do final dos anos 90, tenha ocorrido relativa queda de investimentos no setor industrial do Sudeste, em razão, sobretudo, de incentivos fiscais que atraíram indústrias para outras regiões, ele ainda concentra o maior e mais diversificado parque industrial do Brasil, com as maiores siderúrgicas e montadoras. Com relação aos estados, hoje, São Paulo é considerado o mais importante centro industrial, comercial, financeiro e cultural do Brasil, exercendo forte influência em todo o país, o que o coloca na privilegiada posição de grande metrópole nacional, seguido pelo estado do Rio de Janeiro. O Parque Industrial Fluminense é o segundo maior do país, destacando-se os estaleiros da construção naval e as refinarias de petróleo, além dos setores farmacêuticos e têxtil. Mesmo com tanta riqueza na região, seja econômica, seja cultural, porque as principais universidades e centros de pesquisas estão no Sudeste, há ainda grandes disparidades sociais e desafios a serem superados. Chegamos ao final de mais uma aula e hoje vimos que no final do século XVII os bandeirantes finalmente encontraram ouro e pedras preciosas na região onde hoje se localiza Minas Gerais. Foi o início de grandes mudanças na vida econômica da colônia. A partir de então, muitas vilas e cidades foram organizadas para transportar ouro até o litoral. Como consequência, houve um crescimento populacional na região sudeste. Vimos também que a industrialização brasileira só ganhou força nos anos 40, no governo de Getúlio Vargas, e nos anos 50, com Juscelino Kubitschek. As indústrias concentraram-se na região sudeste e muitas pessoas foram atraídas para a oportunidade de trabalho. Alguns recursos tornaram-se necessários para o processo de industrialização e as cidades da região sudeste contam com várias atividades econômicas. Algumas delas são as plataformas de petróleo, atividades portuárias e polos industriais. Bom, e se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo e ajudar o nosso canal aí a progredir cada vez mais. Um forte abraço, fique com Deus e não se esqueça, no cole do colega, mas cole no careca. Até mais!